que começou com o corpo fechado e continuou com o fragmentado, que a gente já falou aqui no canal. Você pode saber mais sobre isso assistindo ao nosso vídeo sobre o fragmentado, clicando aqui. Eu já fiz isso. Ah, você já? Hum. Ah, não tava prestando atenção. O corpo fechado e continuou com o fragmentado, que a gente já falou aqui no canal. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é a Karina. O filme da vez é Vidro, do original Glass, de 2019, porque quando é para os tradutores fazerem um título brasileiro criativo, eles traduzem ao pé da letra. Vidro é dirigido pelo M. Night Shyamalan, o famoso diretor responsável por Sexto Sentido e outros filmes. O filme encerra a trilogia de super-herói dele, que começou com o corpo fechado e continuou com o fragmentado. E o filme estrela Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson e Anya Taylor-Joy, todos que dispensam apresentações, eu acho. Como você já disse, esse filme ele foi feito para encerrar a trilogia, né, que Fragmentado foi uma continuação surpresa de Corpo Fechado, que foi o grande plot twist do filme, que eles eram do mesmo universo. Você pode saber mais sobre isso assistindo ao nosso vídeo sobre Fragmentado, clicando aqui. E o Fragmentado terminou com uma deixa tão grande que ficou todo mundo esperando esse filme. Não é necessariamente um filme de terror, não é o estilo de filme que a gente costuma fazer review aqui, mas como o Fragmentado tem uma pegada mais terror e a gente falou dele, então nada mais justo a gente falar de Vidro também, não é mesmo? E também o canal é nosso, a gente fala o que a gente quiser. Falar de vidro, eu ia falar de uma janela, falar de um copo d'água. Então, gente, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo, vocês sabem o que fazer, né? É isso. E sigam também a página da Trecheira Violenta no Instagram, agora a gente tem uma, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Então, vamos à trama. Esse filme, ele segue os personagens dos filmes anteriores. O Kevin continua sendo controlado pelas personalidades más, né, que formam a Horda, que continuam matando pessoas, principalmente adolescentes, pela cidade. O David Dunn, que aparece no final de Fragmentado, que é o protagonista de Corpo Fechado, tem uma empresa de segurança agora e ele continua sendo vigilante. E à noite ele procura a Horda, né? Onde que eles estão matando as pessoas. Então, quando os dois têm o primeiro embate, eles são capturados e colocados em um hospital psiquiátrico, que é o mesmo que o Mr. Glass, lá do Corpo Fechado também, tá internado. E eles são colocados sob os cuidados da psiquiatra, que é a doutora chata pra caralho, que é a Sarah Paulson. Eu não sei qual é o problema da Sarah Paulson, que ela só faz filme que ela é insuportável. Não sei, não consigo. Mas o objetivo da Sarah Paulson é convencê-los de que eles são pessoas normais, de que eles não têm poderes especiais nenhum. E essa é a trama central do filme, que é o aprisionamento deles e os diálogos com a doutora. Então, querendo, o que você achou de Unsane 2 A Vingança? Uns Estranhos no Ninho. De American Horror Story Asylum com Lana Banana. Mas essa da Lana Banana, eu fiquei o filme inteiro falando isso, porque ela estava interpretando a Lana Banana. Isso pra mim foi óbvio. Já vou falar isso logo de cara, eu fiquei bem decepcionado com esse filme. O Shyamalan é realmente muito bom com as reviravoltas dele. Quando você acha que o filme dele vai ser ruim, o filme é bom. Quando você acha que o filme vai ser bom, ele é mediano. Ai, gente, é difícil. Eu gosto muito de Shyamalan, cara. Eu sou muito fã dele. Eu nem achei o filme tão ruim assim, eu gostei, vai. Mas eu tava curtindo o filme até, o primeiro ato foi bem foda. Foi o que todo mundo achou que fosse ser o filme inteiro, né? O David Dunn caçando a Horda. Na metade eu acho que começou a arrastar e ficar meio redundante, mas ainda assim acho que foi necessário. Que foi uma construção bem legal, assim, pro terceiro ato. O terceiro ato começou muito bom, mas aí o Shyamalan decidiu meter uma reviravolta que não fez sentido nenhum e zoou o filme todo pra mim. Mas antes de falar do final do filme, vamos voltar um pouco e falar o que tem certo no filme, né? Alguns roteiros do Shyamalan podem até ser questionáveis, mas ele inegavelmente é um diretor foda, cara. Uhum. Não tira isso dele. A técnica dele é muito boa. Ele é maravilhoso. Grande parte do filme são cenas bem extensas de diálogo e ele consegue variar os ângulos e as técnicas de filmagem de uma forma que não fica cansativo em momento nenhum, não fica repetitivo. E as poucas cenas de ação que tem no filme são filmadas de um jeito bem claustrofóbico. Tem uns close-ups, assim, de um jeito mais criativos. Tem uma cena que os personagens estão lutando do lado de fora de uma van e o ponto de vista da câmera é de dentro da van. Você vê a luta passar pelas janelas, assim, é muito criativo, cara. Ele é muito bom. O que ele faz também é que ele usa bastante
bastante nesse filme é o ponto de vista dos personagens. Tanto nos diálogos quanto nas cenas de porrada também. Dá um efeito muito bom. Tem uma cena quando tá todo mundo numa sala discutindo que corta pro ponto de vista do Mr. Glass e ele tá com a cabeça torta. Na hora tem um plano, tipo, holandês super torto. E tem uma que eu achei, tipo, que mais aterrorizante ainda, quando o Kevin tá na personalidade da besta, né, o fortão, e ele tá socando a porrada num policial que tá escondendo atrás do escudo, né? E você vê a cena toda do ponto de vista do policial atrás do aquele escudo. negócio assim, é bem maneiro mesmo. E a direção de arte também é muito boa. Eles associam as cores aos personagens, mais ou menos do jeito que era, acho que também no Corpo Fechado, que eles associam meio azul, verde com o David Dunn e o Mr. Glass com roxo. Ele usa, o figurino dele é roxo. A cena que eles estão todos na sala lá na entrevista tem um tom todo púrpura por cima. E tem uma cena muito boa que um dos personagens, acho que é o filho do David Dunn, ele entra numa loja de quadrinhos e tem duas estantes. Tem a estante escrito Heróis com neon verde e a estante escrito Vilões com o neon roxo, meio representando o David Dunn e o Mr. Glass. É bem maneiro o trabalho visual do filme. Em questão de atuações, o Bruce Willis faz o Bruce Willis, não é mesmo? Ele não é uma pessoa que demonstra muita emoção, não é uma pessoa que demonstra muito sentimento. Mas pelo menos parece que ele tá se divertindo gravando, né? Eu achei isso legal. O que é mais que dá pra dizer de muitos filmes recentes do Bruce Não, Willis. que é a mesma coisa, né? Ele não fala diferente. Esse pelo menos tem uma pegada diferente ali. Ele tentou sorrir em uma parte. Tentou, uma coisa, né? Veio uma pequena oscilação, assim. E eles também pegaram o mesmo ator que fez o filho dele em Corpo Fechado pra repetir o papel. Bem boyhood, achei, né? E ele tá bem legal no filme, achei que ele foi bem competente, assim. O Samuel Jackson também tá ótimo no filme, mas também não tem nenhuma surpresa aí, né? Eu acho muito bom quando um ator que é conhecido assim consegue distanciar a imagem dele do personagem, digamos assim. O Bruce Willis tá interpretando o Bruce Willis, mas o Samuel Jackson tá interpretando o Mr. Glass. Você sente toda a fragilidade, a perspicácia do personagem e até a linguagem corporal dele também, do alguém que tem os ossos de vidro, né? A gente já falou dela rapidamente, mas a Sarah Paulson, parece que ela é uma atriz meio amaldiçoada, assim. Porque ela é uma boa atriz, cara. Ela é boa, mas ela só faz personagem insuportável. Eu não sei o que acontece, cara. A gente vai falar mais sobre isso na Spoiler Zone. Sim, por que o personagem dela é tão ruim? A Anya Taylor-Joy, infelizmente, não tem cena o suficiente no filme pra ela se destacar. Mas em relação à atuação, isso é bem complexo, né? Porque o James McAvoy, ele rouba totalmente a cena. Ele faz um personagem que tem 24 personalidades dentro dele. É igual no primeiro filme, você vê ele mudando de personalidade muito rápido, assim, na sua frente. E ele muda a voz, muda a postura corporal, muda o jeito que ele fala. E assim, você já reconhece. É muito bizarro, porque você é a mesma pessoa, mas você já sabe quem que é só pela postura aqui, assim. Eu lembro que uma das coisas que a gente mencionou no primeiro vídeo é que eles falam, né? Falaram, tipo, na divulgação toda. Ele tem 23 personalidades, mas no filme, assim, efetivamente aparecem umas 7 só. E nesse filme eles brincaram bastante com isso, porque colocaram um negócio da luz, que a luz troca a personalidade dele, então toda hora ele vai trocando, apareceu, não sei, não contei, não sei se apareceram todas as 24, mas toda hora que surgiu uma personalidade diferente, eles conseguiram mostrar bastante até dessas personalidades mais desconhecidas, que a gente só tinha visto o nome rapidinho no primeiro filme. Então eu gostei bastante disso. E também tem aqueles efeitos visuais bem sutis que eles colocam, principalmente na besta, né? Que fica com as veias todas à mostra e quando ele vai trocando você vê aquilo desaparecendo. São uns toquezinhos legais, assim, pra diferenciar os personagens. E é legal que as personalidades dele, elas até têm arcos de personagens diferentes ao longo do filme. E são um pouco mais desenvolvidas. No filme original só tinham 3 personalidades que compunham a horda, né? Só que nesse filme teve gente que trocou de lado. Acho que um exemplo que a gente pode dar sem spoiler é a personalidade do Dennis, porque ele era o mais organizado, todo metódico, foi um dos que ajudou a horda a acontecer. E nesse filme ele se mostra mais arrependido. E tem o Kevin também, né? Que é a personalidade original dele ali, que tem muito destaque nesse filme. Tem, né, esse relacionamento dele com a... Casey, esse é o nome dela. Obrigada. Eu me dei um Foi difícil. Isso é interessante porque todos os 3 personagens são muito bem desenvolvidos. Eles têm seus próprios conflitos, assim, eles não são personagens preto e branco. Todos eles têm uma área cinzenta, você consegue entender as motivações. Então você consegue simpatizar, por exemplo, com o Mr. Glass, você consegue simpatizar com as personalidades do Kevin, mesmo eles sendo os antagonistas da história. Mas acho que meus problemas com o filme começam por aí também com os personagens.
personagens. Porque o Kevin tem bastante desenvolvimento, o Mr. Glass tem um pouquinho de desenvolvimento. E no final acho que o filme foi bem broxante pra mim, porque a gente tá esperando pra ver esses personagens de novo, o Mr. Glass, David Dunn, 19 anos. E quando eles aparecem, tem um segundo ato que é só uma história genérica de manicômio, bem arrastada. E dá muito destaque pra Sarah Paulson, tentando convencer os personagens de que eles estão errados e de que é coisa da cabeça deles o tempo todo. Só que eu acho que não tem muita margem pra existir essa dúvida, porque a gente já viu os outros filmes, a gente sabe que o David Dunn é super forte e que o Kevin tem superpoderes também, de certo modo, então parece que é tudo só muito redundante, sabe? E aquela coisa também, né? O Shyamalan ia se dar o trabalho de fazer não apenas um, mas fazer 2 filmes pra chegar no final do terceiro e falar, é zoeira. Não colocaria essa reviravolta além do Shyamalan. Não, né? Se tratando de quem é. Eu acho que o segundo ato fica bem arrastado nessa parte. Acho que seria mais eficiente se a gente realmente tivesse margem pra duvidar se os poderes deles são reais ou não. Mas depois disso o filme melhora bastante quando os personagens de fato começam a interagir entre si e a planejar o que eles vão fazer. Mas eu achei isso até de boa, porque dá a impressão de que o filme ele é meio um slow burn, assim, né? Começa lento, uma preparação devagar pra um final estrondoso. Até tem uma reviravolta, porque no final tem, né, 80 reviravoltas. Mas, assim, a primeira reviravolta eu achei bem legal. Foi no melhor estilo Shyamalan, assim, aquela coisa que vai impactar todos os personagens. E ela foi preparada ao longo do filme. Sim, isso claro. que é o mais importante. Shyamalan, né, amores? Shyamalan não tira a reviravolta do cu, não. Mas tirou. Esse é o problema, porque aos 42 do segundo tempo, o Shyamalan decidiu colocar outra reviravolta no filme que ele tirou do cu. Estragou totalmente o final do filme pra mim, e pra gente falar mais disso, a gente vai entrar na spoiler zone agora. Vamos falar desse negócio. You've just crossed over into the spoiler zone. E essa reviravolta, a ruim no caso, é que a Sarah Paulson, na verdade, é parte de uma conspiração anciã que tá matando pessoas com superpoderes na Terra faz 10 mil anos. E eles chegam lá, matam os 3 protagonistas de uma forma totalmente anticlimática pra restaurar o equilíbrio do planeta. Sério, isso é muito estúpido. E eles ainda têm uma tatuagem no pulso que Ai. identifica os membros da conspiração. Eu tava tendo flashback de Halloween 6, da maldição de Thorne. Fica com uma tatuagem estúpida, né, cara? É tipo um trevo. Essa tá tatuagem Carpe Diem. Pode ser um infinito. Eu já tenho o meu. Ou melhor ainda, esse filme tem a mesma reviravolta no final que Massacre da Serra Elétrica 4, que aparece uma galera da teoria da conspiração Illuminati do governo e mata os personagens e acaba o filme. E agora, quando você olha seu filme e fala, nossa, tem o mesmo final de Massacre da Serra Elétrica 4, é que você tem que, no mínimo, dar uma revisada nesse roteiro. Então, mas eu li uma entrevista com o Shyamalan que fala o contrário. O quê? Que desde do começo de Corpo Fechado ele sabia que ele queria encerrar matando os 3. Matar os 3 é suave. Se os 3 tivessem se matado ali, Mas não precisava ser assim. não precisava né, ser assim. Kevin soca Mr. Glass. Mr. Glass tá morrendo. Kevin afoga David Dunn, Mr. Glass atira em Kevin. Acabou. Não precisa de conspiração. Cada um morreu com sua fraqueza. Cada um morre com sua fraqueza. O pior de tudo, e me dói muito falar isso, tá? De verdade, porque toda vez que eu começo a minha palestrinha sobre o quanto eu amo Shyamalan, eu falo de que ele é foda porque ele cria roteiros que fazem sentido e que o final tá desde o começo. Enfim. Mas parece que nesse filme em específico ele inventou isso na hora. Ele não sabia como resolver aquela trama e fez isso. Não é igual o Sexto Sentido, que quando você assiste de novo, você vê que o Bruce Willis estava morto o tempo inteiro. Spoiler. Esse não, se você assistir tudo de novo, não tem nada que indique que em algum momento vai ter uma conspiração desse nível, sabe? Você até consegue sentir que a Sarah Paulson tem motivos secretos ali. Mas os últimos 20 minutos de filme são forçados demais. E o pior de tudo é que nem tem uma revelação bombástica nem nada. É tudo explicado de um jeito meia boca e é muito expositiva, muito explicativo ali. Você fica, cara, Shyamalan, A Sarah eu te Paulson. assisto há 20 anos, você me respeita, cara. A Sarah Paulson no restaurante com o pessoal da conspiração.
Tem até uma parte legal ali no meio do Mr. Glass querer mostrar pra todo mundo que existe mais gente como eles. É um tema recorrente no filme isso, se os três são os únicos super-heróis, assim, do universo, se eles estão sozinhos ou não. Mas acho que o potencial desse final foi desperdiçado pela reviravolta meia boca. Como a gente falou, esse mesmo final onde os três morrem e expõem o poder de todo mundo pro mundo podia existir sem a teoria da conspiração estúpida. E é aquilo, 2/3 do filme se focam no conflito entre esses personagens que a gente já gosta, que a gente já conhece dos outros filmes. O David Dunn e o filho dele, o Kevin com as suas personalidades e a relação que eles têm com a Casey, mas no final eles meio que resolvem tudo isso na pressa pra focar na moça da conspiração e nessa trama que eles arranjaram literalmente nos últimos 20 minutos de filme. O que mais me incomodou nesse filme, e aí eu fiquei pessoalmente ofendida, porque eu defendo o Shyamalan aos 4 cantos desse mundo, que é... Ele subestimou muito a inteligência da audiência, cara. Os personagens, eles têm aquela mania desagradável de explicar tudo que você tá vendo. A primeira reviravolta, que por sinal foi a reviravolta que eu achei melhor. Foi a reviravolta Que muito boa. Que o pai do Kevin tava no trem, que o Mr. Glass explodiu e só o David Dunn sobreviveu. Eles mostram um flashback do pai do Kevin entrando no trem. Aí você já entendeu o que aconteceu. Eu já tava, o Oswaldo ficou rindo da minha cara, porque quando mostra ele entrando no trem, eu já tava assim no cinema. Aí ele só olhou, tipo assim, caraca. E aí, não suficiente, a câmera vem andando até chegar no David Dunn. Aí, se você não entendeu ali, aqui já ficou claro. Não o suficiente. Entra alguém e aparece falando: o seu pai estava no trem com o David Dunn. E não fica... Shyamalan não precisa. Só vou falar da Sarah Paulson. Cara, poderia ter sido diferente. Poderia ter sido ela, sei lá, ela ter alguma... Dela ser má mesmo, dela ser escrota. Ou às vezes até dela ter superpoder também. Eu tava achando muito isso. Eu tava achando que a reviravolta no final é que ela ia ter superpoder também. E ela ia ter superpoder. Tipo uma coisa meio X-Men mesmo, sabe? Uhum. Tipo assim, que não, eles querem, não se aceitam. E aí, a cura, né? Aquela parada. Mas teve uma coisa que eu achei interessante até, apesar de não ter sido nada sutil, foram as conversas que os personagens têm ao longo do filme sobre estrutura de história em quadrinho. E eles vão comparando o tempo todo o que eles estão fazendo, como isso representa cada parte de uma história em quadrinho. É um tema legal, assim, né, que foi recorrente nesses 3 filmes. Meio inofensivo, até, tá lá meio que tipo de graça. Mas achei bacana, achei um toquezinho legal. Mas vou te falar, a minha cena preferida no filme, sem sombra de dúvidas, é a participação do Shyamalan, quando ele vai na empresa do David Dunn e aí ele conta a história do personagem dele, de como ele parou de vender drogas no estádio, que era ele em corpo fechado, e mudou de vida e melhorou agora. E agora ele tá bem. Só que ele ficou um tempo falando e eu não conseguia parar de rir, que eu tava achando muito engraçado. Alguém, por favor, academia, dá um Oscar de melhor ator coadjuvante para esse homem. Já que de diretor, infelizmente, não vai rolar. É isso aí que é vidro, gente. É um filme tecnicamente bem feito, que tem um começo, tem um desenvolvimento bem fortes, mas que no melhor estilo Shyamalan se sabota no final com uma reviravolta sem sentido. De certo modo é um retorno à forma pro Shyamalan. A forma que ele tava em... A forma que ele tava naqueles tempos. Nossa, tadinho, não fala isso dele, não. Olha, eu não vou mentir, eu fiquei bem decepcionado com esse filme. Talvez o filme melhore se assistir de novo, já esperando o que acontece. Mas por hora, pra mim, é um filme mediano. Olha, por tudo que o Shyamalan representa pra mim, entendeu? Por tudo que Corpo Fechado representa pra mim, eu colocaria como notável. Ah, vai, só porque os 15 últimos minutos do filme foram ruins, você vai descartar o filme inteiro? Pode colocar um aviso, sabe? Tipo, desliga o filme nesse horário. Desliga o filme aqui. Você assiste até o momento, você Os desliga. 3 se matando ali, a Sarah Paulson, tipo, um cara de nada, tipo assim, me lasquei. E pronto, é isso. Aí acaba, você encerra o filme ali, não vê o final, e porra, vai ser um filme ótimo. Então vamos colocar na categoria meditável. E aí o Shyamalan meteu uma clássica reviravolta Shyamalan que não fez sentido nenhum. Não foi. Era pra ter ido. Eu lembrei da cena do Poltergeist / Residência Hill. Tá longe demais. Tá longe demais. Aqui a gente é especialista em trovões.
e meteorologia. Não para.